intenção é que o vídeo de hoje ele seja mais intimista mesmo, então eu tô aqui na minha cama pintando um livro de colorir. Inclusive, eu ainda quero fazer uma análise dessa febre que tá tendo de livros de colorir. Eu já tive várias interpretações desde que saiu. E nós estamos pintando A Noiva Cadáver. Eu gosto muito desse livrinho aqui, que é esse, porque eu acho a minha cara. Eu não gostei tanto do Bobbie Goods, mas esse aqui me prendeu. Enquanto a gente pinta, no caso eu, se você também quiser pintar, fazer alguma coisinha artesanal enquanto a gente fala um pouco sobre, vamos falar sobre amor. Mas por que vamos falar sobre amor? Porque eu tenho pensado muito sobre o amor ultimamente. E é algo que eu nunca tinha pensado até então, é uma coisa que eu tinha muita repúdia por falar sobre. Os meus amigos sabem, toda vez que eles ensinam alguma coisa de ai, namorado, ai, relacionamento, eu sou a primeira a fugir dos assuntos. Já tentaram falar sobre qual era o meu tipo, eu nunca soube falar sobre, porque eu nunca tinha pensado sobre também. Porque antes eu tinha uma repúdia muito grande pela ideia de amor. Porque se o amor é o que dizem, então eu fui muito machucada pelo amor. E eu não queria buscar isso em mais ninguém. Só que agora, as coisas não estão mais dessa forma. Eu me mudei, eu moro sozinha. Eu tenho pensado sobre muitas coisas e uma delas é sobre o amor. Muitas pessoas falam que quando a gente mora sozinho, a gente se sente muito sozinho. O que pra mim não é uma verdade. Então não é por isso que eu tenho pensado no amor, mas justamente por eu estar confortável com a minha companhia. E é muito engraçado isso, porque normalmente as pessoas procuram alguém justamente quando as coisas ficam complicadas, para ter alguém para dividir um fardo, de certa forma. Então, é muito comum ver pessoas que não estão estáveis estarem em relacionamentos, como se a outra pessoa ela fosse meio que suprir alguma necessidade. E eu acho isso muito perigoso. Então, quando eu estava em momentos não muito bons, eu não pensava em amor realmente, por eu ter muito medo de me enfiar nessas relações. Mas agora que eu sinto muito confortável com a minha própria companhia, que eu gosto muito da vida que eu levo, é uma vida muito mais cansativa do que eu costumava levar, mas ainda assim é uma vida que eu acho que vale a pena viver. E eu gostaria muito de compartilhar esse meu estilo de vida com alguém, porque eu acho legal, tipo, compartilhar as coisinhas que eu gosto com alguém, sabe? Eu acho que essa é a parte mais bonita do amor, que é compartilhar o seu mundo com alguém e deixar ser sugado pelo mundo de outra pessoa também. Só que, observando as relações que a gente tem hoje em dia, parece que essa é uma ideia que ela é muito difícil de ser realizada. Parece que é algo muito abstrato. Tipo assim, nunca tive um relacionamento, então tudo que eu tô falando é com base em observação, quase como se fosse um estudo de caso. Mas pelo que eu observo no relacionamento de outras pessoas, parece que hoje em dia o amor ele se tornou algo comercializável. E ontem eu tava vendo um vídeo que ele corrobora justamente com essa minha ideia. O que eu comecei a pensar que é muito real. Porque hoje em dia, um namoro, ele é quase como se fosse uma mercadoria mesmo. A gente tem várias datas comemorativas, geralmente de cunho capitalista, para você gastar dinheiro, e o amor, ele passou a ser quantificado. Você me ama pelo tanto que você consegue me oferecer. E para você escolher um amor, não é algo que é mais natural, assim. Ah, eu gosto dessa pessoa, não sei por que gosto. É mais uma relação de eu gosto dessa pessoa por isso, isso e isso, por isso, isso e aquilo, nós vamos construir uma vida juntos. E coisas do tipo, sempre pressão de uma produtividade. Então, hoje em dia, você consegue dizer por que você ama alguém. Porque você escolheu aquela pessoa com base em algumas características. E eu nunca soube definir essas características. Claro, todo mundo tem um tipo, isso não dá pra negar. Mas a questão pra mim é que eu esqueci que eu tava falando porque eu tô procurando a referência que eu tava usando. Mas enfim, para mim a questão é, eu não consigo definir uma característica física para o amor. Por quê? Quando alguém me pergunta a minha sexualidade, eu falo que eu sou bi para ser mais fácil de explicar. Porque eu nunca me rotulei. Porque para mim não faz sentido eu
colocar em uma caixinha o amor e definir: eu me interesso por pessoa X, de tal gênero, de tal personalidade, de tal aparência. Não, porque eu demorei tanto tempo para amar alguém de fato, que se algum dia acontecer, eu quero que seja algo que vá contra essa lógica que a gente vive hoje em dia. Então, pra mim... Nossa, faz 5 minutos que eu tô gravando. Eu queria muito que esse vídeo não tivesse cortes, que fosse uma conversa mesmo, bate-papo. Porque eu sinto que eu me podo muito e eu planejo muito o que eu vou falar. E o meu canal não é um canal grande. Então eu posso falar abertamente sobre o que eu quero. Vocês não acham? Eu acho. Enfim, eu não sei nem o que eu tava falando mais, mas tá, amor. Antes de falar essa palavra pra mim, era como me colocar dentro de uma piscina de ácido. Porque quando eu falava em amor, eu me sentia corroendo por dentro. Eu não sabia se era ódio ou se era desejo. E eu lembro que eu nunca cheguei a escrever um texto de fato sobre amor. Eu escrevo sobre muitas coisas, principalmente relacionado a um sofrimento existencial. Mas quando se fala sobre amor, é uma coisa que eu não consigo escrever, que eu não consigo colocar em palavras. Mas o que eu penso é que o amor ele é quase uma promessa. Porque muito se fala o quanto que é bom, o quanto que é desejável. Mas pouco se fala, não sei sobre o que pouco se fala. Eu falei isso, mas agora, sobre o que pouco se fala? Não sei. Mas sempre se promete que é algo bom, que vai te curar, que vai te salvar. Mas na prática, eu acho que tá todo mundo tão desesperado em conseguir essa promessa que não consegue se fazer valer do amor de fato. Porque sempre se tem uma ideia quando você se interessa por alguém. E é normal acontecer. Você idealiza uma pessoa. E você idealiza muitas coisas em relação a esta pessoa e em relação ao que você acha que é amor. Só que quando você conhece de fato essa pessoa, essas suas idealizações vão caindo. E é aí que surge ou não o amor. Não é nesse momento inicial de uma falsa completude. Encontrei alguém, essa pessoa vai ser perfeita. Mas é justamente no momento que essa pessoa cai desse patamar que você colocou ela. E é muito difícil sustentar isso. De você ver que aquela pessoa não é aquilo que você quer e mesmo assim escolher amá-la. Eu acho que o amor ele não é uma escolha, mas ao mesmo tempo é também. Porque é a partir do momento em que você percebe essas falhas na constituição que você tanto imaginou, que você decide se vai amar essa pessoa ou não. É muitas vezes aí que acontecem as crises nos relacionamentos. Quando essas idealizações vão abaixo. E uma coisa que me deixa muito intrigada é relacionamento abusivo. Eu faço psicologia, então você poderia pensar, não, mas as teorias falam sobre isso, a psicologia fala sobre relacionamento abusivo. Sim, mas eu tô falando de vivência. Pra mim, não faz o menor sentido você dizer que ama alguém e machucar essa pessoa. Você dizer que ama alguém e odiar essa pessoa da mesma forma, porque parece que em alguns relacionamentos as pessoas apenas se odeiam e estão juntas por conveniência. Por isso que eu acho muito perigoso você entrar num relacionamento pelo desejo de ter um relacionamento e não pela pessoa em si. Porque é muito difícil passar por essas idealizações iniciais, quando você se interessa por alguém. Imagina quando você não está interessado por essa pessoa em específico, mas por tudo aquilo que você pensa que seria o amor e apenas isso. Você não se relaciona com a pessoa em si, mas com a ideia de amor que você tem. E essa ideia de amor que você tem nem sempre é uma coisa consciente. Porque, lembra aquele livro, As Vantagens de Ser Invisível? Que fala que a gente aceita o amor que a gente acha que merece? É exatamente isso. Porque se pra você o amor... Oxi! Porque se pra você o amor é algo que dói, que machuca, que é sofrido, você vai aceitar esse tipo de amor sem ao menos perceber. E você vai entrar em vários relacionamentos e vários ciclos iguais. É o famigerado dedo podre. Porque você acha que merece aquilo. Aquele é o único tipo de amor que você conhece. Então você vai aceitar ele como se ele se fosse o único amor que você acha que merece. E é muito estranho, porque quando você tá nesse tipo de relacionamento, quando você recebe o outro lado da moeda, é tão ruim, ao mesmo tempo tão bom, mas é estranho acima de tudo,
que você foge. Eu percebo muito isso em relacionamentos da minha família, assim. Expondo um pouquinho minha família, coisa pouca. Mas se entra em vários relacionamentos ali, em ciclos, e quando aparece alguém que de fato seria uma pessoa boa, entre muitas aspas, né? Inventa mil desculpas pra fugir daquilo. E eu tinha muito medo de entrar nisso, porque se fala que é uma tendência você repetir os padrões de relacionamento da sua família. Eu tinha pavor disso. Só que eu não acho que é uma verdade. De coração, assim. Porque você é um produto da sua família. Ok. Não adianta negar. Você é um produto da sua família. Mas você é um sujeito separado da sua família também. E você tem capacidade de escolher o que você quer para sua vida. Então, para mim, falar que você tem tendência a repetir os relacionamentos da sua família não deve ser uma sentença, mas quase um aviso, assim. Porque aquilo que você conhece como amor nem sempre é o único tipo de amor que existe. Porque o mundo, ele, de certa forma, é sim perigoso. É. Mas ao mesmo tempo, ele é bom, de certa forma. Justamente por não ter uma definição exata do que são as coisas. E principalmente o amor também. Não existe uma definição exata do que é o amor. E nessa altura do campeonato eu já não faço ideia do que eu tô falando. Porque eu nem pintei o que eu tenho que pintar, tá aqui. Eu tô procurando referências no TikTok. Eu gostei muito desse formato de vídeo, só ligar a câmera e começar a falar. Eu acho que é disso que eu preciso. Porque eu tava tentando fazer vídeos muito padronizados, fazer roteiro, fazer cenas antes, escolher o que eu vou falar. Mas eu não sei quais que são as intenções que eu tenho com esse canal. E eu criei ele justamente para poder falar, porque eu falo muito pouco. Esse vídeo ele começou falando sobre amor, mas agora a gente já vai para outro tema. Eu acho que esse vídeo vai ter o tema de associação livre. Maravilha. Enfim, eu sempre falei muito pouco. E eu tenho um vídeo que eu fiz sobre o silêncio também. E para as pessoas é um problema, mas para mim nunca foi, até como mostrarem como um problema. Mas eu gosto de falar. Isso está sendo provado aqui. Aí. Spooky Cutie. Noiva Cadáver. Agora eu queria falar sobre os livros de colorir. Eu achei a referência que eu tava usando. Que maravilha. É essa daqui. Ai, saiu, peraí. Essa referência que eu tô usando. Não vai ficar idêntico, obviamente, porque as canetas que eu tenho são outras. Mas está ficando muito bonitinho. E sobre os livros de colorir, eu já tive várias interpretações sobre. Porque em primeiro momento, eu pensei, caramba, mais uma artimanha do capitalismo. Tentando fazer a gente comprar coisas além da conta. Por quê? Não basta você comprar o livro de colorir. Você tem que comprar também as canetas e a caneta branca para poder fazer os efeitos, porque não pode apenas pintar o livro. Você tem que pintar da forma como as pessoas pintam e virou uma competição de quem pinta melhor, de quem faz melhores efeitos e como que se pinta também, porque se a pessoa pinta demais aí já não é bacana. Mas eu também, ao mesmo tempo, acho muito legal, porque eu tô vendo como é que é o nome? Uma corrente de divulgação de hobbies, principalmente no TikTok, eu acho muito interessante, porque é como se a gente relembrasse que um dia a gente foi criança. Porque eu sinto que quando a gente cresce, a gente esquece que um dia foi criança. E voltando a falar sobre amor, eu lembrei de uma coisa agora que eu cheguei a pensar sobre o amor, que é um sentimento muito infantil. Não no sentido ruim da palavra, tipo, nossa, você é uma pessoa tão infantil. Não. Mas no sentido de que parece que quando a gente está de frente pro amor, parece que somos crianças que nunca aprenderam a amar. Porque eu acho que essas idealizações que a gente tem no começo de um relacionamento, e não só relacionamento romântico falando disso, mas qualquer relacionamento, inclusive de amizade. Essa idealização inicial que a gente tem, parece que é a nossa criança interior, assim, em esperança, sabe? De receber aquilo que nunca teve.
E eu acho que o amor, por ser um sentimento tão infantil, que ele é tão difícil de ser capturado. Porque às vezes eu vejo as pessoas fazendo loucuras por amor. No sentido bom e ruim da palavra. Talvez sejam loucuras que essa criança gostaria que fossem feitas por ela. Não sei, assim. Mas voltando a falar do livro de colorir, eu acho muito legal, porque agora eu trabalho em escola, né? E é muito bom relembrar como que era a infância. De tudo ser muito lúdico e tudo ser muito colorido e criativo. As crianças têm uma tendência muito grande a serem artistas. E com o tempo isso vai sendo podado delas e tirado delas para poder se adequar ao mundo. E isso é muito triste. Não tem aquele áudio aqui aqui não, no caso, da Rede Vizinha, que fala que em que ponto, em que momento você parou de pintar, de desenhar, porque você era uma criança que fazia coisa. Quando é que você tornou esse porre de adulto que não faz nada? Eu acho isso muito legal, porque é real. Quando a gente cresce, a gente esquece que um dia a gente foi criança. E eu acho muito bacana estarem trazendo esses hobbies, não só de Bobbie Goods e livros de colorir, mas também de cerâmica fria, pintura, arte no geral. Eu gosto muito de arte. Eu tava precisando trocar os meus marcadores, porque já fazia 5 anos que eu tinha eles, mais de 5 anos, na verdade. E estavam todos com a ponta estragada, falhando e tal. Então, aproveitei essa onda de livros de colorir pra poder comprar os marcadores. Essa foi a desculpa que eu utilizei, tá bom? E a gente vai confiar nela. Mas, eu acho intrigante isso de venderem sempre um problema em uma solução. Porque, assim, você não precisa de marcadores para pintar um livro de colorir. Você pode pintar com lápis de cor, giz de cera, canetinha, qualquer coisa. Mas vendem os marcadores. E aí, o que o mercado faz? Levanta o preço dos marcadores. Gente, eu lembro que uns anos atrás, quando eu pesquisava marcador, esses marcadores aqui eram os marcadores baratinhos que tinha, porque o caro... Ai, eu manchei minha coberta. Porque os caros eram da Copic, inclusive. É muito caro a Copic. Meu sonho de consumo é ter marcadores da Copic. Mas como eu tô começando agora, e como eu não tenho dinheiro, não vou me aventurar. Os marcadores da Ohuhu também eram marcadores que eram mais em conta. Mas hoje em dia, os Ohuhu são caros, Copic nem se fala sobre. Inclusive, por favor, não falem, porque já é caro o suficiente. E os da Toad eram os baratinhos. Os caros também. Tudo se tornou caro. E assim, eu devia ter comprado isso antes. Agora que eu percebi que as cores das folhas eram outras. Mas enfim, eu não vou pintar o fundo, então tudo bem. Então, eu tenho essa faceta que eu percebi primeiro quando começou essa onda de Bobbie Goods, livros de colorir, marcadores, etc. Que é a face do capitalismo dando as caras mais uma vez, mas também eu acho muito legal esse movimento de relembrar os adultos que um dia eles foram crianças, e crianças que faziam coisas, produziam coisas. Eu lembro quando eu era criança, eu tentei um canal no YouTube, que eu gravava tudo que me vinha na cabeça. Eu fazia tutorial, eu fazia novela e tudo. E obviamente sofria bullying por isso. Mas na época eu não tava nem aí, porque eu amava fazer o que eu fazia. E eu sinto muita falta de ter o culhão que eu tinha quando eu era criança. Porque as pessoas não gostavam de mim, eu não tava nem aí, eu fazia mesmo. Porque era algo que me deixava feliz. E hoje em dia eu me importo muito com a opinião dos outros. Ai, gente, isso é horrível. Porque a gente nunca sabe o que o outro quer. Voltando a falar de amor, a gente nunca sabe o que o outro quer. Mas a gente tenta o tempo todo suprir essa necessidade. Eu acho que é isso que me deixava tão repudiosa em relação ao amor também. Porque é suprir a expectativa de um outro. Eu acho que chegou o meu almoço. Peraí. Realmente chegou, galera. Deixa eu pausar aqui rapidinho.